Queridos irmãos e irmãs, estimados sacerdotes e diáconos, mais uma vez saúdo a todos e os convido agora a acolhermos a palavra de Deus deste domingo, nas leituras que nos foram anunciadas e proclamadas. As leituras, como percebemos, tocam numa questão importante de todos os dias, a questão da relação do homem e da mulher e do homem, a questão do casamento, a questão da família, enfim, algo que envolve o dia a dia das relações humanas. E a questão que se põe é do casamento. Qual é o pensamento de Jesus sobre o casamento? E diante das muitas posições, legislações sobre o casamento, qual é a posição de Jesus e, portanto, também qual é a posição da Igreja? As leituras de hoje nos iluminam esta questão que diz respeito a nós, a convivência humana, a realidade humana. Primeiramente, nos é apresentado o relato da criação da mulher. Adão, o homem, já tinha sido criado. E Deus vê a solidão do homem, de Adão. Adão cercado de todos os animais, da natureza, dá um nome aos animais, mas não encontra nenhum deles que seja semelhante a ele, com quem ele possa conversar, dialogar, enfim, de igual para igual, como companheiro. Todos são muito bonitos, queridos, mas nenhum é companheiro, porque são diferentes, não são humanos. E Deus, então, cria a mulher no relato bonito, que é naturalmente um poema, e não necessariamente isso retrata objetivamente que Deus fez a mulher da costela de Adão. Naturalmente é uma figura, né, de linguagem para dizer que a mulher foi feita da mesma substância do homem. Em outras palavras, que ela tem a mesma dignidade do homem. Tanto assim que o homem, Adão, então, vendo-a, se alegra e diz: agora sim, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Em outras palavras, para dizer, esta sim é um semelhante a mim, com ela posso falar, com ela posso dialogar. Uma companhia, um para o outro, que se entendem não apenas por uma proximidade, como pode ser de um animalzinho, mas de dois iguais. Sim, de dois iguais. Igual dignidade, um tu para dialogar, para conviver, para se complementar. E o texto completa com a instituição do casamento, lembrando que Deus os fez para a união, não para a separação. Serão os dois uma só carne, e assim realizam a sua natureza, o seu chamado, só para se complementarem. Complementando-se um ao outro, homem e mulher realizam a sua vocação, a sua natureza. Para isso Deus os chamou, os fez. São para serem um para o outro um tu de igual para igual, com quem se conversar, se entender, dialogar, se ajudar, se complementar. Não é, portanto, para a dominação. Adão dá o nome aos animais. E dar o nome aos animais significa ser dono.
Depois Deus entrega a Adão e Eva o cuidado de toda a criação, do paraíso terrestre. Linguagem tão bonita, é uma linguagem, um poema, naturalmente com a simbologia que vai no fundo da questão. Quem é o homem no meio da criação? Quem são o homem e a mulher no meio da criação? São cuidadores que Deus colocou no mundo para serem cuidadores, companheiros de Deus no cuidado da criação, do jardim. Pena que o homem e a mulher, depois, Adão e Eva, não souberam corresponder a este chamado e preferiram ir atrás do tentador que lhes propunha um sonho impossível de ser iguais a Deus. Esse é o problema sempre, de esquecer Deus e pretender ser iguais a Deus, ter o lugar de Deus. Pois bem, esse relato, a primeira leitura, nos traz justamente este fundo de ensinamento. Homem e mulher, de igual dignidade, são um para o outro, para a complementação, o companheirismo, não para a luta, a oposição, não para a separação. A luta pela dominação de um pelo outro, isto não é da vontade de Deus. E Jesus recorda isto. No Evangelho que ouvimos, quando os fariseus perguntam, é lícito o homem mandar embora a mulher, separar-se, fazer o divórcio? E Jesus pergunta, o que Moisés, na lei, isto é, na lei religiosa, prescreveu? Moisés permitiu. E Jesus diz, sim, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Mas não é o que Deus previu no começo. Quando Deus os fez, não era para isso, não era para a separação, mas para a união. No princípio, não era assim, não era a separação, mas Deus os fez para a união, para a complementariedade, para um ser para o outro, e não para separar um do outro. Pois bem, esta é a questão que se põe também hoje. Nós sabemos que o divórcio, como lei civil, existe por toda parte, também no Brasil. E a pergunta é esta, mas o divórcio também é aceito pela Igreja? Nós sabemos que o casamento muitas vezes está em crise, tantas separações, tantos divórcios, segundo a lei civil. E no campo religioso, muitas vezes o casamento é pouco apreciado, pouco valorizado, o casamento religioso. O que está acontecendo? Esquecemos daquilo que era no princípio. A palavra de Deus hoje volta a nos recordar qual é a vontade de Deus, afinal, a respeito da união, do casamento, do homem, da mulher, de um em relação ao outro. E Jesus recorda, no princípio Deus os fez um para o outro. Existem naturalmente as muitas circunstâncias, muitas fragilidades, muitas dores, muitos sofrimentos, muitas feridas, que são causa de separação. Muitas pessoas inocentes acabam sendo também vítimas da separação, mesmo não sendo culpadas da celebração. Neste caso, é preciso lembrar sempre, a misericórdia de Deus é para todos. A misericórdia de Deus é para todos. Porém, a vontade de Deus permanece a mesma, o que era desde o princípio, que era a vontade de Deus em relação ao homem e à mulher. A intenção de Deus, portanto, em relação à união do homem e da mulher é esta, da complementariedade, da união, não da separação. A Igreja não aprova o divórcio e não realiza o divórcio. Papa Francisco fez uma renovação na lei sobre a tramitação em relação à nulidade matrimonial.
os processos de nulidade matrimonial. Muitos casamentos são nulos desde o começo, não são verdadeiros. Quando faltam certos elementos para o casamento ser verdadeiro, então, neste caso, Deus não uniu. E por isso é preciso verificar se acontece uma separação, se de fato Deus uniu. É este o trabalho justamente da igreja, o processo de verificação de situações de nulidade matrimonial. É para ir em socorro, em atenção àquelas pessoas que procuram depois e têm necessidade de uma palavra da igreja sobre a sua situação ou para regularizar a sua vida, para poder celebrar um casamento verdadeiro. E por isso é uma pastoral, é uma atenção importante que hoje a igreja tem no cuidado, na atenção às pessoas separadas que querem reconstruir a vida para um casamento verdadeiro. Muitas vezes lá na origem o casamento não foi verdadeiro. Não foi verdadeiro. Por isso a pastoral hoje, matrimonial, pastoral também do acompanhamento jurídico, canônico, hoje é muito importante para ajudar, ir em socorro de tantas situações de casamentos. Mas fica sempre claro, com isso a igreja não está fazendo divórcios. A igreja está verificando se Deus de fato uniu. Muitas vezes não uniu, porque o casamento não foi verdadeiro. Hoje, por isso mesmo, nós queremos, diante de Deus, colocar a intenção de todos os casais, do casamento talvez que está em crise, do casamento que se desfez, do casamento que precisa ir avante mesmo com tantas dificuldades. São as situações humanas que são tantas e queremos colocar isso tudo no altar de Deus, mas também iluminar com a palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que no fim é isso que conta. Qual é a vontade de Deus? E que nós sejamos capazes, estejamos abertos a acolher a vontade de Deus em nossa vida. E que os jovens não descreiam do casamento. O casamento é um ideal bonito, importante, é um chamado de Deus. Muitas vezes se fala muito mal do casamento. O casamento é uma vocação, é um estado de vida importante, santo, que requer naturalmente uma mística, requer também a ajuda de Deus. E quem casa logo se coloca também na mão de Deus para pedir a ajuda de Deus a fim de levar avante o projeto de vida a dois. E os jovens, a gente convida a olharem para o exemplo de tantos casais, são a maioria que estão levando avante a sua vida matrimonial, vida de casal, até a velhice. Que bonito! Nós somos mais levados a olhar para aqueles que não deram certo. Devemos olhar para aqueles que deram certo, estão dando certo, não sem dificuldades, mas é o segredo que faz levar avante. Que será? O que será que fazem ou fizeram? Qual é o segredo dos casais que estão vivendo bem o casamento, que estão conseguindo levar o casamento avante? E é isso que é preciso perguntar e tentar realizar também. Se Deus chama, Deus também dá a graça para viver este estado de vida. Que Nossa Senhora, São José, Sagrada Família, interceda por todas as famílias. Amém.